E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no texto do apóstolo Pedro, na primeira epístola. Nós estamos no último culto e eu quero compartilhar com a igreja sobre um relacionamento exemplar. Este relacionamento exemplar aponta para Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi o nosso grande exemplo. E esse é o tema da mensagem de hoje. É um tema que nos fala especialmente para a família, para o lar. Um relacionamento exemplar. Eu repriso a leitura que fiz, apenas os versículos 8 e 9. E finalmente, é interessante que mal começou o capítulo 3, e o apóstolo Pedro já diz, e finalmente, são detalhes preciosos, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos. Esse entranhavelmente, noutra tradução assim, profundamente, fala das nossas entranhas, né? Profundamente misericordiosos e afáveis. Este é o texto maravilhoso. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Glória a Deus. É interessante que ele termina dizendo, alcanceis a bênção. Esse finalmente aponta para alguns detalhes que é importante nós frisarmos. A carta do apóstolo Pedro, a primeira carta já é o livro de número 60 da Bíblia, né? O 60º livro da Bíblia e o 21º do Novo Testamento. É um livro preciosíssimo e eu quero praticamente passar muito rápido, sem me deter numa introdução aqui, porque nessa primeira epístola, o apóstolo Pedro ele tem uma preocupação latente no seu coração, e a preocupação era acompanhar a igreja do Senhor, os membros da igreja do Senhor, aqueles primeiros crentes, os primeiros cristãos, que estavam dispersos, e não somente dispersos, mas sobre um fogo cruzado de uma perseguição muito hostil, atroz, por que não dizer, e eles eram perseguidos e se dispersavam por vários lugares, sofrendo constantes perseguições, ameaças, muitas vezes expoliados dos seus próprios bens, e era realmente dias de muitas lutas e dificuldades. E Pedro, neste capítulo 3, em meio às suas preocupações, ele diz, finalmente, ele traz uma palavra para as mulheres. É um contexto muito precioso. Janilda pregou recentemente em parte desse texto, e nós devemos ter abordado em outras pregações, também parte dentro de um outro contexto, não no que nós vamos pregar agora, mas é preciso que nós situemos a igreja naquilo que queremos falar, porque o apóstolo Pedro, finalmente, ele já tinha dirigido palavra para os jovens, para os anciãos da igreja, para os pais, ele tinha dirigido palavras, como nós acabamos de cantar, fazendo referência ao fato de que nós somos nação santa, geração eleita, o povo de Deus adquirido. Então o apóstolo vem discorrendo sobre esse tema, reforçando a fé dos irmãos, encorajando-os, mas quando chega aqui, ele tem uma preocupação e que salta assim à nossa vista, porque ele diz, finalmente, e ele começa a dirigir uma palavra às mulheres, em uma sociedade em que as mulheres eram muito penalizadas. Jesus foi que veio mudar essa realidade. Então ele orienta aquelas irmãs, mesmo porque você imagine uma mulher solteira chegar na igreja e reconhecer Jesus como Salvador naquela época, ela ficava um tanto quanto deslocada por não ter marido a quem se reportar, a quem ser submissa, e Pedro ele se preocupa com essas mulheres, e aí ele vai falar um pouco daquilo que o Evangelho faz, e ele se reporta aos maridos, reconhecendo como a parte mais frágil, etc.
Mas também diz, olha, vocês são maridos, vocês tenham cuidado para não tratar as vossas mulheres com amargura, porque se vocês assim o fizerem, até mesmo as vossas orações ficarão impedidas. E ele começa a trazer uma palavra no ambiente eclesiástico da igreja, no ambiente fraternal e de convivência, porque a convivência, meus irmãos, ela só é possível quando a gente leva em conta alguns fatores como compreensão. Sim ou não, meus irmãos? Ninguém convive sem compreensão. Aqui nós estamos falando para a família, estamos falando para, enfim, de um modo geral. Mas ninguém convive sem colaboração mútua. Sim ou não? O sim está muito pequeno, mas vocês sabem que isso é verdade. Então, colaboração mútua, compreensão. E o que mais? Sinceridade nos relacionamentos. Mas ainda mais. E não somente isso, como também diálogo, como também perdão. Eu não quero me deter muito nesse ponto, mas é importante frisarmos esta realidade, porque neste capítulo 3, o apóstolo Pedro ele vai falar sobre convivência do crente no aspecto mais amplo da sociedade. É claro que a preocupação dele com as mulheres, olha, essas mulheres aceitaram a Cristo, aceitaram a Jesus. E Pedro queria deixar muito claro, o exemplo de vocês, o testemunho de vocês, vai ser uma mensagem poderosa à sociedade da nossa época. Era isso que Pedro também tinha em mente, meus irmãos. Então, ele vai falar do sentimento de unidade que deveria marcar a igreja, e que era um sentimento assim, como ele mesmo expressa, de sublime profundidade. Então, quem está com a Bíblia aberta, a gente vai observar aqui um pouco, vamos dizer assim, as consequências desse comportamento de união, que ele promete aqui no versículo de número 9. Quem está com a Bíblia aberta? 1 Pedro 3:9, a parte B do versículo diz assim, sabendo. É interessante que as pessoas têm que saber, as pessoas têm que compreender. Ele diz assim, sabendo que para isto foste chamados. Para isso o quê? Para que vocês tenham o mesmo sentimento, sejam compassivos, amem fraternalmente, sejam misericordiosos, afáveis. E é interessante, sabendo que para isto fostes chamados. As pessoas creem em Jesus, estão na igreja do Senhor, vivem em comunidade, se comprometem até mesmo no serviço da obra do Mestre, mas às vezes não sabem de algumas coisas, ou se sabem, como se diz, desentendidos, porque diz, sabendo que para isto fostes chamados. E nós vamos ver nesse texto que para que fomos chamados? E ele diz assim, para quê? Por herança alcanceis a bênção. Glória a Deus. Alcanceis a bênção. Quando ele diz quem quer, eu me lembro de uma música que fiz há muitos anos. Quem quer hoje uma bênção? Os irmãos, eles se entusiasmam. Quem não quer ser abençoado? Às vezes você encontra a pessoa, me abençoe, pastor, por favor, me abençoe, me abençoe. A pessoa não quer nada com Jesus, mas quer uma bênção. Eu estava passando essa semana no shopping rapidamente, só para pegar uma encomenda, etc e tal. Aí sentei no banco enquanto aprontava. Aí chegou aquela senhora, pastor, pastor. Aí já pegou a minha mão, e já beijou a mão, e já beijou a outra. Meu Deus, quem é essa senhora? Pastor, me abençoe, me abençoe. Eu tomei, foi um susto. Ela me conhecia de algum lugar. Ela queria uma bênção a todo custo. E eu abençoei para me ver livre. Glória a Deus. Ela queria conversar e tanta coisa. A gente abençoa logo. Mas aqui o apóstolo Pedro está convidando. Vocês foram chamados para receber uma bênção. A gente pode declarar isso para quem está ao nosso lado, não pode? Diga assim, você foi chamado para ser abençoado, irmão. Foi chamado para receber uma bênção por herança. O texto diz assim, para que vocês alcancem a bênção. E você vai entender que alcançar essa bênção é algo mais profundo do que simplesmente você ministrar uma bênção, estender as mãos. Alcançar a bênção é se comprometer com a palavra de Deus, com o conselho da palavra de Deus. E aqui o apóstolo, ele vai nos convidar
Nesse pequeno versículo 8 do capítulo 3, meus irmãos, ele nos desafia para vivermos um relacionamento exemplar, que é o tema da mensagem de hoje. Um relacionamento exemplar. Então ele vai nos convidar aqui para termos o mesmo sentimento. Depois você coloca o texto do versículo 8 por inteiro. 3 e 8 de 1 Pedro. Ele nos convida para vivermos um relacionamento exemplar. Em outras palavras, ele diz assim, além desse relacionamento, ter o mesmo sentimento, viver em unidade. Nós passamos aqui um ano inteiro pregando mensagens sobre a unidade e sobre esse texto de Filipenses. Inclusive tem um e-book que lançamos e deve estar na mídia. Meus irmãos, como sermos todos compassivos. Veja só os desafios. Como ter o mesmo sentimento. Às vezes você está dentro de uma mesma casa, ninguém pensa a mesma coisa. É uma confusão só. Ninguém se entende, ninguém concorda com nada. Eu conheci uma determinada queridíssima família, e eu a aconselhando com Janilda, o pai disse assim: pastor, lá em casa a situação é tão difícil, que é uma casa democrática, tudo que nós fazemos tem que ser votado. Eu disse, meu Deus, quer dizer, ninguém concorda com nada. Então, a gente vota, a maioria é que ganha. Quem não concordar, já está certo que vai ter que concordar sem concordar, porque foi voto vencido. Já pensou uma casa que tudo que tem que fazer é votado? Já pensou se na igreja do Senhor fosse assim? Já pensou se Deus fosse esperar o nosso voto, como é que ia ser? Porque tem pessoas que só votam contra, e tem uns que não votam não, só votam em branco. E outros só votam nulo. Aí daqui que a gente vai saber quem é direita, quem é esquerda, quem é centro-direita. É uma confusão. Mas no reino de Deus é diferente, meus irmãos. É o Espírito Santo que nos guia, que nos orienta. E é Ele que vota, sim ou não? Às vezes a gente tem uma tendência para ir para um lado do Espírito Santo. Para ir não, a gente já vai para o outro. Às vezes a gente quer ir na frente do Espírito Santo, pare. E a gente às vezes não quer recuar, o Espírito Santo recue. E se a gente não recuar, ele dá uns arrostos nos parafusos, umas coisas, que quando a gente olha, está com um anzol, puxando assim. E aí você vai de qualquer maneira. Então, meus irmãos, como todos serem compassivos, outro desafio, como todos podem ser cheios de amor fraternal. Isso é um estilo de vida que não é fácil encontrar, é um desafio. E Pedro, ele continua ainda, dizendo, meus irmãos, afáveis. É o desafio para sermos humildes, num tempo em que as pessoas consideram a humildade como falta de autenticidade, ou então consideram a humildade como servilismo, ou ainda como subserviência. Isso é total falta de conhecimento da palavra de Deus. A humildade é uma das lindas doutrinas da palavra do Senhor. Então, nesse texto de sua primeira carta, o apóstolo Pedro nos traz um ensino precioso. Eu quero compartilhar com a igreja, se você estiver com a sua Bíblia aberta, sobre 5 elementos chaves que devem caracterizar os nossos relacionamentos. Nós estamos aqui, meus irmãos, em família, sim ou não, meus irmãos? Família. A igreja é uma grande família. Além da nossa família, nas nossas casas, o pai, a mãe, etc., a família nuclear mesmo chamada, nós temos uma grande família que é a igreja. Nós temos os nossos cultos, nós temos toda a obra do serviço evangélico, por assim dizer, em que nós estamos proclamando a palavra, em que nós nos organizamos, que tem um ensino, tem um acolhimento, enfim, é um trabalho incansável. Hoje, quando completar hoje à noite, eu estou pregando a 7ª mensagem essa semana, hoje à noite. E Janilda vai na mesma balada. Nesse mês pregamos uma média de 6 mensagens por semana. E isso, irmãos, envolve um trabalho mental também muito grande e físico. Então, a graça do Senhor. Mas, irmãos, é uma alegria. Então, a vida da igreja tem isso. Não, pastor, é muito pesado. Pois então não dá para você, arranja uma coisa maneira. Que aqui na casa de Deus, meu irmão, o negócio tudo é estreito mesmo. O caminho é estreito, a porta é estreita, a cruz é pesada. Diga assim comigo com muita alegria: mas é isso que eu quero para a minha vida.
Meus irmãos. E o Senhor ainda diz assim: e não se fique atribulado, que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu estou com vocês. Isso não é para desestimular ninguém não, viu, meu irmão? É para você se alegrar. Então, 5 elementos chaves que caracterizam, irmãos, este relacionamento exemplar. Primeiro deles, você está com a Bíblia aberta, é tão simples de ver. Olha só, meus irmãos, ter o mesmo sentimento. Vamos dizer todos juntos: ter o mesmo sentimento. Olha o versículo 8, a parte A. Então são 4 partes deste versículo, na verdade são 5, né? Ele diz assim: finalmente, já me referi um pouquinho sobre esse finalmente, sede todos. É interessante que ele não disse: olha, irmãos, todos que estão no ministério específico, né? Não é uma ala da igreja. Não, todos vocês que fazem parte do ministério da palavra ou da intercessão, não. Todos sede de um mesmo sentimento. Essa é a parte A do versículo. E isso nos aponta para aquele texto belíssimo que, se eu ler, eu já ganho bastante tempo, de Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 5. Poderíamos ler até o 8, mas permita-me ler os 5 primeiros de Filipenses capítulo 2. Veja que texto precioso. O apóstolo Paulo está falando, irmãos, escrevendo essa carta aos irmãos filipenses da prisão, e ele com o coração cheio de alegria. E havia um conflito de desentendimento muito grande na igreja de Filipos. Havia suspeições, havia conflitos internos de relacionamento que estavam afetando a unidade da comunidade. Então veja como diz o texto da palavra do Senhor, de Pedro: finalmente sejam todos de um mesmo sentimento. Está gravado para que você veja. Agora veja Filipenses 2, 1 a 5. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, e a gente canta aqui o hino, aquele hino da unidade, né? Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão em Cristo, oh glória a Deus, e profundo afetos de compaixão, é isso que ele está dizendo. Alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados, ou seja, se há uma profunda afeição, que é assim que está escrito na NVI, entranhados afetos e misericórdias. Aí o apóstolo diz assim: complete a minha alegria, eu estou preso, mas estou alegre, de modo que penseis a mesma coisa, e tenhais o mesmo amor. O texto poderoso, meus irmãos: sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tem um glória a Deus aqui, os irmãos que estão me ouvindo online, não teve um glória a Deus, porque essa mensagem é forte. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Glória a Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus, meu irmão? De desprendimento. Aí o sentimento que houve em Cristo Jesus estão nos versículos 6, 7 e 8. O qual esvazia-se a si mesmo, não tendo por usurpação ser igual a Deus. Ele esvazia-se a si mesmo e se doa. Olha que textos preciosos, meus amados. Meus irmãos, esse tipo de relacionamento só é vivido por quem já foi tocado pelo Evangelho de Jesus. Glória a Deus. Isso é o que nós podemos chamar de relacionamento exemplar. Você sabe o que é você estar dentro da mesma casa, da mesma família? O irmão tem aquela reservazinha, eu estou falando aqui em termos bem humildes, irmão. Aquela reservazinha de R$1.500, não, vou baixar mais, de R$500, e a pessoa está com a consulta para fazer, não tem dinheiro para pagar, nem o ônibus. Aí o miserável dentro de casa, não é só parente não, irmão, é da família. Se eu pudesse, eu lhe ajudava. Ligue para o pastor para ele tirar uma oferta, mas não é um miserável. E o dinheiro ouvindo a conversa, irmão.
Irmãos, você não tem em vista o que é propriamente seu. Um dia desse eu passava numa empresa, meu Deus, em um bairro da cidade, e via tudo aquilo, tudo havia terminado. E a pessoa riquíssima não sabe onde colocar dinheiro, propriedades por esse interior todo, um homem riquíssimo, riquíssimo. Agora jaz numa cadeira de roda, em Alzheimer e tudo mais, e tudo que ficou hoje, só resta uma disputa homérica entre herdeiros, que ninguém sabe aonde vai parar, e nem ele sabe mais de nada nesta vida. Tudo passou e passou rapidamente. E o que essa pessoa fez? E às vezes você está em família, você não gasta tempo para dar um pouco de atenção, para ajudar um filho, para ajudar uma filha. É tudo muito agarrado. Meu irmão, não sei, porque a palavra desprendimento era isso que fazia a diferença na vida de Jesus. Sim ou não, meus irmãos? Era alguém desprendido, generoso. Oh, glória a Deus! Generoso. Irmãos, uma das coisas que o Ministério de Casais TC esse ano atuou, que mais me tocou, foi na área da generosidade, da ação social. Glória a Deus. Os casais reunidos, jovens ajudando, adolescentes ajudando, e entrando aqui pela noite, preparando os kits para atender aqui as pessoas mais pobres do entorno, nos projetos da igreja. Gente, selecionando roupa por roupa, peça por peça, e personalizando. E esse pessoal nunca chegou dizendo: pastor Tom Zé, precisamos de uma oferta para fazer isso. Eu não sei como foi que eles fizeram, mas foi feito, glória a Deus. Eu só vi o produto acabado e distribuído. Agora teve glória a Deus, mas dê um glória a Deus mais forte, irmãos, e vamos dar uma salva de palmas para Jesus, para abençoar a todos os nossos queridos que estiveram fazendo essa grande obra. Eu me alegro por isso, meus irmãos. E quando a gente olha, finalmente sejam todos de um mesmo sentimento. Isso é muito mais profundo. A questão do partidarismo, da vanglória, do nariz empinado, aquela arrogância, aquela soberba toda. Meu Deus, para onde é que isso vai levar? A nenhum canto. A nenhum canto. E por fim, estende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É claro que a minha mensagem hoje, eu friso só isso aqui, mas se você vai para um texto como Filipenses, você não quer mais parar. Mas, meus irmãos, vamos ver o segundo elemento chave que deve caracterizar os nossos relacionamentos, porque nós estamos falando sobre um relacionamento exemplar. Então, o primeiro elemento básico que deve caracterizar, ter o mesmo sentimento. Meus irmãos, hoje a gente anda tão ocupado, que a gente não tem mais tempo de tomar um café com a família. A gente não tem mais tempo de almoçar direito. E às vezes, irmão, não precisa de um café 5 estrelas, não. É coisa simples. Mas ninguém está conseguindo reunir o povo. É a pessoa comendo e já desliga, e o celular não para, porque você está esperando uma ligação, e você não tem mais nem aquele prazer de você sentar à mesa, gente. Se isso é verdade, os irmãos concordam com isso? Pode dizer que sim ou não? Sim. Não, mas é um grande sim mesmo, meus irmãos. Às vezes a gente se reúne aqui na igreja, termina aqui a reunião, aí quer ter ali uma convivência, tem um lanchezinho, uma coisa, os irmãos batendo um papo, aí fica a tribulação no estacionamento, que é alugado. Ainda bem que nós estamos comprando vamos inaugurar agora para o fim do ano, e é todo no pré-moldado, e vai ser tudo coberto para a glória de Deus. Aí fica o atribulado lá do estacionamento alugado, tem que fechar 10 horas, porque senão vão embora e vai tirar o carro no outro dia. Não é um atribulado? E a gente querendo conversar depois do culto, e querendo encontrar com os irmãos, e tomar até uma Coca-Cola, que, meu Deus, não posso nem fazer propaganda dela, que é caro. Mas aí, que não é nem bom para algumas pessoas, e é uma tribulação. É tribulação dentro de casa, é tribulação fora, e ninguém para mais. Meu Jesus, já está virando culto de doutrina. Segundo elemento que deve caracterizar o relacionamento exemplar. Diga-se comigo: sermos compassivos. Não estou inventando nada, está em 1 Pedro 3:8, a parte B. Veja o que dá na parte B. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Olha aí, a igreja diz comigo: compassivos. Irmãos, esse termo compassivo fala
da vida piedosa. Piedosos, sensíveis. Tem gente, irmãos, que não é sensível. A pessoa está numa luta maior do mundo, fica ali na frente, aí pedindo: Jesus, manda aí uma carona, a coisa, o irmão com o carro, sozinho. Mas ele não é sensível para oferecer, não. Se eu vou lá oferecer, não, eu vou saindo por aqui para ele não me ver. Aqui. Mais atrás do vidro, no vidro do carro do abençoado, está escrito assim: a serviço do Rei Jesus. Se eu fosse Jesus, eu dizia como cearense: não é bom de pé um cabra desse? Está lá o adesivo, a serviço do Rei Jesus, o irmão precisando de uma carona. Glória a Deus, uma carona, sensível. Tem uns irmãos que são tão insensíveis que assim: irmão, você podia cooperar, nós vamos fazer assim uma ação social, vai ter assim, o irmão podia cooperar. Diz: quanto é? Isso é R$20. Olha, irmão, eu vou dar 5 para me ver livre. Então imagine essa pessoa dentro de casa, a sensibilidade dele em relação à esposa, filhos e outras carências. Irmãos, compassivo. Como é que você responde às necessidades? Pedro estava preocupadíssimo com a necessidade das mulheres, principalmente as que não tinham esposa, que estavam chegando na igreja. Meus irmãos, vocês tenham cuidado com o que vocês vão usar, com os atavios, porque a verdadeira beleza não está presa nesse negócio, e Pedro estava orientando. Então tenham cuidado. Olha, os maridos de vocês que são descrentes, vocês não precisam deixar, não. Dê só o exemplo de Cristo. Vocês vão ganhar essas pessoas sem dar nenhuma palavra. Olha o cuidado de Pedro com as mulheres, porque ele sabia o quanto elas seriam discriminadas. Mas, meus irmãos, veja aí o texto de 1 Pedro 3, 10 e 11. Olha como diz essa palavra, é muito preciosa. Como responder às necessidades dos outros. Sede compassivos. Glória a Deus. Ontem, quando à tarde, a gente estava no corre-corre grande, e Janilda vendo o restante da mensagem para pregar lá no Genibaú 4, e eu no corre-corre para pregar no Parque Santo Antônio, uma grande festa. E aí o telefone tocou, na agonia: pastor, e ore, nós estamos aflitos, etc. Tal. Nós largamos tudo, fiquei de um lado, Janilda do outro, dobramos o joelho e fomos orar. Para tudo, porque, meus irmãos, é como se fosse o filho da gente. Dá uma agonia, meu Deus, isso é compassividade, sabe, irmãos? Então, a gente não está pregando o que não vive, e vocês fazem a mesma coisa também. Olha o versículo 10 e 11 de 1 Pedro 3. Porque, olha só que lindo, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, olha aí, faz o que, irmãos? A igreja pode repetir comigo: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Versículo 11, toda a igreja: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Glória a Deus. Esta paz de que Pedro fala, segundo esse texto do capítulo 3, eu posso afirmar com convicção, é o subproduto do nosso compromisso com Deus, de vivermos uma vida segundo o exemplo de Jesus. Pastor, como assim? Agora, se você pensar e refletir sobre Pedro, quem era Pedro para escrever o que ele está escrevendo, falando de compassividade, quando queria cortar a cabeça do camarada, cortou só a orelha porque o rapaz foi rápido. Pedro, que era assim, intempestivo: o Senhor, o Filho do Homem, será entregue, será não. Eu estou indo para Jerusalém, vai não. E tem hora que Satanás entrava nele e saía, entrava e saía. Era esse homem que agora, cheio do Espírito Santo e transformado, seja calmo, irmão. Quem já foi apavorado? Quem já foi agoniado? Diga aí para quem está ao seu lado: você já foi. Não é mais. Não, pastor, eu era uma mulher que eu não levava desaforo, mas agora leva. Eu não engolia na mar, agora engole.
Quando eu queria dizer, eu dizia mesmo, mas não diz mais. Agora você se segura. Diga mais uma vez para quem está ao seu lado: o evangelho é lindo por causa disso. Porque a gente muda, é ou não é verdade? A gente muda, irmão. Então tenha paciência uns com os outros. Você muda. Você muda. Oh, glória a Deus. Amadurece. Não, pastor, eu não sou mais aquela pessoa que... Eu encontrei uma amada e querida irmã e disse: pastor, eu não sou mais aquela pessoa que o senhor teve tanto trabalho comigo no início da minha fé. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu disse: glória a Deus. Eu também estou crescendo um pouco mais a cada dia. E é tanto que Pedro termina esse capítulo, o capítulo 3 da sua segunda epístola, dizendo assim: cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Terceiro elemento chave, e só falta 15 para 12. Quem acredita que a mensagem termina antes do boa tarde, diga amém. Então vamos crer. Terceiro elemento chave que caracteriza o nosso relacionamento. Diga comigo: sermos amorosos. Olha o texto, meu Deus, 1 Coríntios 13, eu não posso nem entrar ali, não vai para 1 hora. 1 Coríntios 13, 1 a 8. Mas veja o texto de 1 Pedro 3 e 8, a parte C do versículo. Olha o que está escrito, meus irmãos, todos juntos, olha. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos e amando os irmãos. Aí a parte C do versículo. Ele nos convida, o apóstolo Pedro, a um relacionamento marcado pelo amor. E nos orienta a amar a todos. E isso nos remete para o apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Pedro, nessa mesma carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Noutra tradução diz de defeitos, porque o pecado é uma deformação. Veja que o amor cobre os defeitos. Ele não purifica os nossos pecados, porque só quem faz isso é o sangue de Jesus. Mas o amor, ele cobre. Nós temos, irmãos, muitas deficiências. Às vezes uma senhora diz assim para a Jonilda, ou o esposo, às vezes a gente aconselha, a gente fica pensando, eu converso com o Jonilda e ela comigo diz assim: mas como é que aquele irmão aguenta aquela esposa? Ou então vice-versa, como é que aquela esposa aguenta aquele marido? Aí eu só me lembro daquela canção popular muito conhecida: é o amor. É o amor, irmão, que cobre uma multidão de defeitos. Você se acostuma com o cheiro, acostuma com o defeito, acostuma com os hábitos, acostuma com a coisa, com aquela meia que fica na sala, né, com a toalha que fica na cadeira da sala de jantar. Você se acostuma com um negócio esquisito. Embora que isso é para ajeitar, né, irmão? Cada um tem a sua responsabilidade. Mas hoje não é aqui um culto somente para os casais. Quem já entendeu o que eu quis dizer, diga amém. Amém. E só quem aguenta é você mesmo. Nem diga isso para ninguém, viu? Aí você vai só orando, porque tem umas coisas no marido e na esposa e nos filhos que só Jesus para ajeitar. E tem uns que vai ser difícil ajeitar, porque os meninos já estão com 10 anos e o negócio já está mais difícil, irmão. Quanto maior, se não for consertando logo, se não for para a escola dominical, tem pai e mãe que está dando uma preguiça de trazer para a EBD, comece a se movimentar e trazer, porque isso vai fazer uma diferença lá na frente. Eu não devia contar nenhuma história, mas vou contar uma que eu vi com o meu pai. Meu pai disse: Antônio José, nós vamos tirar umas varas de bambu lá no seu avô, que é para a gente pescar assim, era o hobby dele, foi o meu por muito tempo. E ele pegou aquelas varas de bambu, e quando nós chegamos na nossa casa, ele foi lá no terraço, assim, e enfiou uns torninhos de madeira no chão, colocou uma linha e colocou aqueles torninhos, de um para o outro dava no máximo 10 centímetros. E ele colocou de um lado e colocou do outro. E ele vinha com aquela vara de bambu verde, toda tortinha. E aí ele colocava entre os dois torninhos a vara, aí apertava e deixava bem fixo. Ele disse: meu pai, para que é isso? Ele disse: quando ela secar, vamos deixar ele no sol. Quando secar, ele vai ficar bem dinheirinho.
E era verdade. Quando passava assim uns 15 dias, dependendo do sol, que a gente tirava a vara daquele estorno, aquela vara que tinha umas torturas, estava assim, varinha de bambu, que era uma beleza para pescar. É igual aquela criança abençoada. Com 2 anos, irmão, as crianças já dão umas crises assim, que se vira, que se rebola, que vai de um lado para o outro. Tem umas crianças com 3 anos que dão um chute na canela da mãe. Eu conheço mãe que as pernas é tudo roxa das crianças. Ele chuta até a perna do porteiro, sabe? Tem que botar a varinha, sabe onde? Ó? Nos torninhos, logo, porque depois que secar, vai tudo torto. Ó. Você não endireita mais. Diga comigo, eu já entendi. Eu estou falando aqui um pouco sobre amando uns aos outros. Eu quero lembrar o texto de Coríntios 16 e 14, que diz assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os atos, meus irmãos. Isso diz respeito ao nosso dia a dia, a forma como trata, a forma das nossas atitudes, a forma como a gente conversa, a forma como a gente atende. Hoje uma das coisas mais difíceis é você ir no comércio, você está com dinheiro, vai pagar, e você não é bem atendido, gente. As pessoas parecem que querem fazer um favor, o cliente não tem mais razão não. A pessoa está com a cara desse tamanho, às vezes no próprio hospital o médico chega, parece que está fazendo um favor, ele está muito agoniado, está cheio de problema, e a gente é quem paga o negócio. Mas você é diferente, você é um servo de Deus. Isso faz toda a diferença, glória a Deus. Irmãos, e eu poderia falar aqui muito ainda sobre Coríntios 13. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se exaspera, ou seja, não perde a calma. O amor não busca os seus próprios interesses, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, glória a Deus. É um amor habilitado para sofrer, para suportar, glória a Deus, para esperar. Diga assim comigo: esse amor nunca falha. Irmãos, é o último culto e é uma mensagem de consolação para as famílias, glória a Deus. Já estamos concluindo, os músicos já chegam para cá. Eu não sei como você vai fazer para a gente cantar. O amor é um bem maior, né? Vamos cantar esse hino. É antigo, mas é bom. O quarto elemento que caracteriza um relacionamento exemplar. Diga assim comigo: sermos misericordiosos. Misericordiosos. É a parte D do versículo 8. Vamos ler todos juntos? E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos e todos entranhavelmente misericordiosos. Em outras palavras, profundamente misericordiosos e afáveis. Irmãos e irmãs queridas, a misericórdia é um atributo da pessoa bendita do Deus Todo-Poderoso. Você que já fez o Stadec, o que ainda vai fazer, leia mais uma vez o atributo glorioso da misericórdia. É tão lindo aqui, irmãos, porque é um atributo divino que ele se derrama para as nossas vidas como um mandamento. Quem se lembra do Sermão do Monte? Mateus 5:7, se o HD rodou certo, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem esquece de fazer misericórdia, um dia vai precisar. Semeie sementes de misericórdia. Tenha misericórdia do seu cônjuge, tenha misericórdia daqueles que estão ao seu lado, perto de você. Use de misericórdia, porque um dia você vai precisar. Às vezes falta misericórdia para com os filhos dos outros, falta misericórdia para compreender as deficiências e as fraquezas alheias, e um dia você vai precisar de alguém para compreender as suas. E você vai colher aquilo que você plantou. Então a misericórdia, irmãos, que nós estamos falando aqui, é que nós devemos ser afetuosamente sensíveis e atenciosos. Meus irmãos, eu fico impressionado com algumas pessoas que às vezes só porque tem um cargozinho na igreja, eles já não têm mais atenção.
Falta atenção, as pessoas não param. As pessoas terminam no culto, vão logo embora, não dá atenção a ninguém, não fala com ninguém, ninguém nem sabe quem é quem. Atenção, simplesmente atenção. Às vezes você não quer mais do que isso, só atenção. Um pouco de atenção. E como isso faz bem, né, aos corações. Mas deixa eu concluir o quinto elemento-chave que caracteriza o relacionamento exemplar. Diga assim comigo: sermos afáveis. A igreja pode ficar em pé em nome de Jesus? Sermos afáveis. Olha o que diz o texto. E finalmente, vamos dizer todos juntos que esse versículo é um versículo grandioso, né? 5 elementos preciosos. Diga comigo. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entregavelmente misericordiosos e afáveis. Glória a Deus. Afáveis. É uma palavra que a gente pouco usa no nosso dia a dia, mas essa palavra fala de humildes, afáveis. Quando eu falo de humildade, eu falo da ausência do orgulho de si mesmo. Porque, na verdade, orgulho é, em outras palavras, você deixar o seu eu girando em torno de você próprio. Mas, meus irmãos, 1 Pedro 3:9 dá a receita. Olha porque que ele fala de afáveis. Não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. E aqui Pedro vai nos lembrar dos ensinos de Jesus, aqueles ensinos de Mateus. Olha, meus irmãos, por onde vai essa mensagem? Aqueles ensinos de Mateus 5, ou melhor, 7, não, capítulo 5, versículo, é o Sermão do Monte ainda, versículo 38 a 48, aqueles textos, olha, se alguém ferir numa face, dê a outra. A lei diz assim: porém eu vos digo, paguem o mal com o bem, se vocês forem injuriados. Aí ele vai alertando as pessoas cujos corações foram tocados pela palavra dele, pelo exemplo dele. Veja o texto de 1 Pedro 3 e 4, esse mesmo capítulo que estamos lendo. Mas o homem, aí ele vai falar, o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Muitas vezes é difícil você ser rebaixado por alguém, ou ofendido verbalmente. As pessoas se magoam, mas o ensino do Cristo diz: se alguém lhe magoar, não faça o mesmo. Não troque injúria por injúria. Vocês receberam um novo trajo incorruptível, as vestes de vocês são diferentes. O caráter de vocês foi tocado, foi moldado. Então Pedro está nos convidando a vivermos um relacionamento exemplar. Quantos conflitos tem diante de nós todos os dias? Irmãos, eu estava hoje bem cedo com esta palavra e pensando que apaziguar um conflito, às vezes é muito mais difícil do que fazer uma guerra. Não sei se vocês concordam. Apaziguar um conflito, às vezes, irmãos, às vezes, pode dar mais trabalho, é mais difícil do que você travar uma guerra. E quantas pessoas entraram por este caminho e passaram muito mal. Você pode repetir comigo uma breve conclusão que fez? Diga assim: a vida cristã. Se você disser mais alto, eu termino a mensagem. Diga assim: a vida cristã, ser um testemunho pessoal eficaz, é um arremendo da verdadeira vivência espiritual. Vivência esta que deveria existir no coração de todos nós. Nós vamos cantar
Vamos cantar aqui com a grande família cantando. Quantos querem, com a graça de Deus, viver este mesmo sentimento, ter o mesmo sentimento, ser compassivo, amar os irmãos, profundamente misericordiosos e afáveis? Cadê? Só estou vendo uma mão levantada, pelo amor de Deus, irmão. Deus, levanta as mãos aí, em nome de Jesus. É isso que eu quero para a minha família, glória a Jesus. Meus irmãos, quando a esposa disse assim: meu filho, eu tenho uma consulta, só consegui ir para 11 horas. Dá para você me levar? Largue tudo e vá ajudar, pelo amor de Deus. Porque ela não tem quem vá. E vá preparado. Leve uma revista ou um livro para ler, porque pode demorar até 1 da tarde. Seja paciente, porque a sua esposa é o seu filho. Mamãe, dá para a senhora ficar no hospital hoje? Enquanto eu vou para o culto. O pobre da mãe está só o caco. Dá, meu filho, glória a Deus. Pois vá preparado. Irmãos, é assim. É o corre-corre da vida. Você entendeu a mensagem, né? Esse aqui é o relacionamento exemplar que nós queríamos hoje compartilhar com a igreja.